tarde, boa noite. Como eu vinha falando, então os problemas que nós trazemos na nossa vida, eles são fruto do ambiente onde que a gente cresceu, das influências que a gente sofreu. Então diríamos assim de que essas dinâmicas que a família teve é que levaram nós a desenvolver determinados problemas de saúde, de enfermidade e de comportamento. Daí tem uma outra possibilidade que é, por exemplo, a gente que é do nosso sistema familiar, sabe? Então não é só da relação mãe, pai e irmãos. Às vezes ela vem, essa dificuldade vem no sistema. E daí na família da gente só se reproduz. Então quando que a gente sabe que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa? Por exemplo, daí você vai na geração anterior, não tem aquele comportamento, não tem aquela enfermidade, não tem aqueles problemas. Então o que está acontecendo é fruto do sistema atual, da vida, de como as coisas estão acontecendo. Então a gente fala que essa dificuldade não é sistêmica. Ela não é do nosso sistema anterior. É do sistema atual que, por motivo aleatório ou de qualquer um, está apresentando essa dificuldade. E então a gente reproduz esse estado em todos os sentidos, econômico, de relacionamento, de família, de filhos, coisas assim que não tem explicação. Então eu olho para minha família e eu vejo que não teve nenhum acontecimento para que a pessoa tivesse esse comportamento. Então não tem nenhuma explicação real. Então a gente pode atribuir e ter quase certeza de que essa situação é fruto do sistema anterior. Então eu venho trazendo. Então essas que a gente deve constelar. E outra coisinha assim que leva a acontecer as coisas na vida das pessoas. Nós temos 3 influências, que é chamado assim os 3 inconscientes. Nós temos o meu inconsciente individual, como eu assimilei determinadas experiências. Às vezes eu assimilei de um jeito, o meu irmãozinho assimilou de outro jeito. Então eu posso ter uma certa dificuldade e o meu irmão não ter. Ou eu apresentar um desequilíbrio ou a minha irmã não nos apresentar. E nós tivemos a mesma educação e tal. Então lá na frente, quando eu crescer, eu vou ter aquela dificuldade. Então é do meu inconsciente. E o outro inconsciente, que é onde que nós trabalhamos aqui no sistema, é o inconsciente da família, o inconsciente coletivo da família, do sistema familiar, que é a história pregressa das gerações anteriores. E isso é uma memória, e essa memória está em cada um de nós. Está no nosso sistema. Em nós, e, como se diz, num campo, assim, num campo energético, onde nós estamos conectados. E daí tem mais uma influência que nós sofremos, que é do inconsciente coletivo. Essa influência do inconsciente coletivo é da evolução da humanidade. Então nós também trazemos as informações de tudo que acontece no planeta, sabe? E mesmo que eu não esteja presente, eu posso ser influenciado por um acontecimento que está acontecendo, por exemplo, na Austrália, sabe? Porque lá tem um estado vibracional e esse estado vibracional ele se dissipa pelo universo inteiro. E se eu tenho alguma correlação do meu inconsciente individual com alguma coisa que está acontecendo lá, eu posso trazer uma reação e ter uma reação. Compreenderam? Então isso que é constelação.
E o que nós estamos transmitindo e fazendo? São informações inconscientes que nós carregamos. E daí elas se manifestam. Sabe? É por isso que nós não temos entendimento e nem compreensão do que acontece. Porque o meu inconsciente, ele capta essa informação e ele vai reagir de acordo com a informação que ele está recebendo através da vibração. Por exemplo, caso da Covid hoje. Então tem muitas pessoas que não há necessidade, elas podiam desenvolver o seu sistema imunológico e não pegar Covid. Então numa família tem 5 pessoas, um pega e os outros não pegam. Então aquele sujeito que pegou a Covid, ele traz uma informação da fragilidade, do medo daquela enfermidade, tá? E ele está mais sujeito a ser afetado a pegar aquilo que está aparecendo. Pode entrar, vão entrando. Vai colocando, senta ali. Então por isso que acontece. Então nós temos que compreender que por isso que acontecem essas coisas, de uma pessoa na família pegar e os outros não pegar. Ou na família lá tem todos que pegam, sabe? Então todos esses que pegaram, têm uma informação que predispõe eles a se enfermarem. E quem são as pessoas que se enfermam por Covid? Pessoas que têm medo de morrer, já traz esse temor, não sabem lidar com a morte, e pessoas que trazem uma fragilidade no sistema respiratório. Então pessoas que têm, às vezes nunca tiveram nada, mas elas trazem uma história de fragilidade no sistema respiratório, que é o sistema pulmonar. Então, elas são mais suscetíveis a se enfermar e desenvolver uma enfermidade na área do pulmão. Porque o pulmão, por exemplo, se eu estou num ambiente onde eu me sinto sufocado, que esse ambiente me pressiona, eu preciso respirar, porque me falta ar. Então, uma criança que se criou num ambiente de pressão, de se sentir sufocado, pressionado, o pulmão dela se tornou um órgão frágil. Então daí, agora que ela fica ouvindo que Covid ataca o pulmão, que dá sistema respiratório, que é falta de ar, ou há essa reação de fragilidade no sistema. Então é por isso que determinadas pessoas pegam em maior quantidade e em outras pessoas pegam em menos quantidade. As pessoas mais jovens, eles até pegam mais Covid do que os mais velhos, mas é assintomático. Por quê? Porque eles ainda não têm uma ideia, um medo, um temor da morte. E eles não trazem. Quem não traz não vai ter. E aquele que traz, nós, por exemplo, que já estamos para lá dos 60, nós sabemos, não adianta querer fingir. Esse temor está presente. E ninguém quer morrer. O corpo aqui não quer morrer. A função dele é ficar vivo o tempo todo e ficar bom. Daí, então, por isso que as pessoas que têm uma idade maior são as que mais são afetadas por esse vírus. E os mais jovens menos afetados. As pessoas ficam falando história e que é por causa disso, porque não, é só por isso. É só que nós já trazemos um temor em um programa assim, ó, minha vida está curta. Eu tenho eu tenho 20 anos. Um jovem nem sabe quando vai morrer, porque ele está com 20 anos.
E além de tudo, uma pessoa com 30 anos, com 25, ela tem um pensamento mágico, que nada acontece para eles, que eles são imunes a tudo, por isso que eles vão em festa, vão em balada, e não adianta se dizer para eles que eles não acreditam. Eles não acreditam. Aqueles que têm medo, que são mais temerários, aqueles têm medo. Então, as pessoas que têm medo da morte, que vivem querendo tomar coisa para evitar ficar doente, eles, em vez de ajudar eles a não pegar, facilita eles a ficarem enfermos. E esse processo já não tem domínio, esse processo é inconsciente. Vocês, por exemplo, assim, vocês que estão me perguntando, mas o que é inconsciente? Inconsciente é o seguinte: o que eu quero é consciente. O que eu quero é consciente. E o que eu não quero é inconsciente. E aquelas coisas que eu não quero, mas o inconsciente que acontece comigo, ou com você, ou com você. Isso é o inconsciente. O inconsciente é que faz tudo acontecer. Eu quero. Se o meu inconsciente concorda com o que eu quero, realização completa. Não preciso fazer nada. Mas se o sujeitinho lá, que sou eu mesmo, dizer não vou, eu não acredito na sua ideia, não quero a sua ideia, não adianta eu querer. Então, para uma coisa acontecer na vida da gente, o meu inconsciente tem que querer e o meu consciente tem que querer. Só que os dois não se falam. Pensamento positivo. Olá. Pode, vamos ver se achamos um lugar. Tem uns banquinhos aqui, ó. Dá para chegar. Se encher demais, nós vamos pôr um pouco lá fora. Vamos passar lá para fora. Então é assim, então cada um de nós tem que saber o seguinte: eu sou duas pessoas, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E eu tenho um conflito. E entre esses meus dois eus, ficamos brigando. E eu, quando conscientemente eu quero que o meu inconsciente faça uma coisa e eu forço ele se nega. Ele é uma criança birrenta. Ele diz não, pronto, ele tem o domínio, ele domina a tua respiração, domina o teu batimento cardíaco, ele domina a tua pressão arterial. Você está dormindo e você está dormindo conscientemente, mas inconscientemente está acordado. Se houver qualquer barulho fora do normal, você salta da cama. Por quê? Porque o inconsciente acorda o consciente, que é o consciente que faz para você sair do lugar, né? Então, só fechar o olho e não durmo. Pois é. Da noite inteira, às vezes. Mas então você, quem não dorme conscientemente, que é o lado mecânico, biológico, ele não descansa, acorda de manhã cedo arrebentado. Então, quando você vai dormir, a única coisa que dorme é a tua consciência. O que é a tua consciência? É o teu sistema perceptivo. Olho, audição, visão, sensação, tato. Isso é consciente. Entendeu? Isso é o consciente que percebe essas coisas. Quando você vai dormir, você não tem nada disso, é desligado. É a mesma coisa que baixasse a chave de luz. Mas a energia, que é o inconsciente, continua rodando ali, passando. Então, nós temos os nossos problemas, é porque nós brigamos conosco mesmo. Um agnelo brigando com o outro agnelo. Como é que é o seu nome? Gema. Uma gema que quer uma coisa, é outra gema que diz que não quer, que ela não concorda. Que nem hoje eu estava atendendo uma paciente, e ela disse assim, eu quero arrumar um namorado. E daí, mas eu não tenho todos os namorados, eu tenho medo, chega na hora de arrumar um namorado, que o cara que me quer e tal, e eu também, mas eu fico com medo, eu travo. Daí eu disse assim, porque uma quer um namorado, mas a outra tem medo. Por quê? Porque ela aprendeu lá atrás, na vida dela, que homem é só para incomodar, para trazer desgraça, que a mãe dela deve ter
passado para isso, ela deve ter vivido essa história e fica ouvindo que a mulher sofre, ou que o amor é muito doído, mas não sei o quê, porque pode ser papai, e cada um tem a sua história. Daí essa fulana diz, não, chega na hora que é consentimento, a pessoa quer estabelecer uma ligação afetiva, ela fala, não, pronto, acabou. Daí eu fico ali, eu fico travado, daí vocês vêm aqui no consultório, né, pra gente procurar um jeito de destravar. Então, é assim que funciona. Então, só para avisar a todos, né, que aqui é o meu consultório, eu faço atendimento individual com psicoterapia e eu uso a hipnoterapia, que é a pessoa traz o sintoma e eu vou buscar na história dela onde que iniciou esse sintoma. Porque todos os nossos problemas são derivados do período de que quando eu estava na barriga da mamãe até os meus 12 anos, que é a hora que eu troco de identidade. Eu saio do estado infantil e entro no estado adulto. Então, dali para frente, quem vai comandar é a minha formação do meu inconsciente. Eu só vou replicar as histórias. Só que muda o teatro, o cenário, mas a história é sempre a mesma. Sabe, o conteúdo é sempre o mesmo. Só é coisa bem simples. Eu, quando era criança, brincava de casinha, o que eu tinha, ou a menina, que é mais fácil, mais conhecida, ainda sendo mulher aqui, brincava de boneca. Depois ela casa, vai querer ter um filho. Brincar de boneca. Aquele filho nada mais é que a brincadeira que ela fazia, que ela imaginava, que hoje ela está se transformando no real. Então nós só reproduzimos. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que aquele estado emocional que eu vivi lá na minha infância, o que é a emoção? Foi alegria? Foi tristeza? Foi dor? Foi medo? Aquilo é estado emocional. E quando eu estiver numa realidade lá fora que eu cresci, que o meu inconsciente detecta qualquer semelhança, ele reage emocionalmente com o mesmo tipo de emoção que eu tive lá no passado. Porque depois que você está consciente, nós temos um filtro, daí a gente acontece uma situação traumática ou dolorosa, nós temos um filtro da consciência, nós examinamos aquilo, temos uma conclusão e aquilo não nos afeta. Mas quando a gente é criança, tudo é realidade. Tudo é realidade. Ele passou, doeu, vai doer sempre, toda vez que eu colocar a mão naquele lugar vai doer. Então, quando o olho bate, vai a informação para o inconsciente, ele recorda da dor e faz você tirar a mão rápido. Então, nós somos duas pessoas, que eu quero que vocês entendam. Então, para nós mudar, transformar uma vontade consciente numa vontade inconsciente, nós temos que conseguir transmitir para o nosso inconsciente essa ideia. Tem que transmitir para ele esse desejo. Daí ele entende, se ele compreender, tudo bem. Ele muda. Para ele não faz diferença, está fazendo daquele jeito porque ele aprendeu, ele achou que daquele jeito que é certo. Daí a gente pode mudar. Mas assim, pelo querer, eu quero muito, não adianta nada. Eu vou dizer assim, eu não quero. Eu não quero, mas o inconsciente quer, não adianta nada eu não querer, que vai acontecer do mesmo jeito. Então eu falo assim que nós somos seres assim cegos. A gente pensa que é uma coisa, mas a gente é outra. Então quem eu sou? Tudo que acontece na minha vida é aquilo que eu sou. Aquilo que não acontece, não sou. Não é. Eu quero, mas não aconteceu, então não é. Aconteceu, então é. Então vamos ficando por aqui hoje e